Hector, como é que era a sua rotina de estudos? É verdade que os japoneses estudam quando a gente está dormindo? É claro, só que não. Ai, que piada ruim, mas vou acabar perdendo os inscritos aqui do meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria trazer aí como que eu estruturava a minha rotina de estudos, né? Eu vou tentar separar esse vídeo em duas partes. Como era a minha rotina de estudos antes de sair o edital da prova do auditor da Receita Federal do Brasil e minha rotina depois de sair o edital da prova de auditor. Mas né, antes de já começar mostrando minha rotina, eu já adianto que tinha dois princípios aí que eu seguia na hora de estruturar minha rotina de estudos, na hora de estruturar uma rotina de estudos de alta performance. O primeiro princípio era que eu precisava tentar pelo menos ver a matéria umas 3 vezes, revisar a matéria umas 3 vezes antes de chegar na prova, para ter um mínimo de consolidação dentro da minha cabeça, né, para estar jogar na memória de longo prazo. Então, depois de você estudar uma matéria, pelo menos umas 3 vezes eu tinha que revisar essa matéria para estar mais ou menos certo de que uma parte do conhecimento ia estar retido lá no meu cérebro na hora de fazer a prova. Então não adianta nada eu estudar um dia, uma matéria um dia, né, ver uma vez na vida que eu não ia conseguir chegar na prova e talvez não conseguir resolver, não ia conseguir lembrar os detalhes para responder as questões. O segundo princípio era de que eu precisava, não necessariamente você precisa estudar longas horas, você precisa estudar muito, mas eu queria que a hora de estudo fosse de qualidade, né? Eu queria garantir que quando eu estivesse estudando, eu estaria fazendo práticas para que a memória estivesse retida no meu cérebro para chegar no dia da prova e conseguir responder a questão. Então, assim, lógico que quantidade é importante, você precisa ter o X horas de horas bunda cadeira. Mas a qualidade dos estudos é tão importante quanto as horas de estudo que você está lá sentado estudando. Vamos lá para minha mesinha que eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que eu estruturava a minha rotina de estudos. Então, vamos lá. Esse aqui tá minha cronograma, né? Esse aqui é a minha tabela do pré-edital. Então, temos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E de cara, né, no pré-edital, como eu estava desempregado, então eu tinha teoricamente todas as horas do meu dia para estudar ou estruturar minha rotina de estudos, eu percebi que eu não conseguia estudar todos os dias de uma forma focada. Então, ó, de cara eu já marquei o domingo aqui, coloquei um X, porque no domingo eu não estudava matéria nenhuma. Sábado à tarde também não. Em geral, eu também não estudava matéria nenhuma no sábado à tarde. Então, minha rotina de estudos era de segunda a sábado, e sábado só na parte da manhã, e segunda a sexta, mais ou menos o dia inteiro. Mas a gente vai ver aí quantas horas de estudo que eu fazia mais ou menos por dia, né? E a hora mais importante do estudo do seu dia é esse primeiro slot aqui, ó. Esse slot que está marcado em verde, eu vou chamar até de Golden Hour aqui, a hora mágica aí. Essa hora mágica você vai ter que estudar a matéria que você tem mais dificuldade, ou que você está achando mais difícil, ou que precisa de mais concentração, né? Não sei se vocês estudam usando PDF, tem algumas matérias que têm um conteúdo mais denso. Então, essas matérias com conteúdo mais denso, deixa aqui para a primeira hora, que é a hora que você está com o cérebro mais fresco, você está com a disciplina zerada. Então, pega essa primeira hora do dia para focar numa matéria que você está tendo mais dificuldade, ou que você precisa estudar com mais afinco. E, por exemplo, então, no caso, vamos falar que vou chamar uma matéria aqui, a que eu estudei na segunda-feira. Você vai estudar o PDF, né? Se você estiver estudando por PDF ou por livro, você vai ler o PDF, vai ler o livro durante 1 hora e meia, 2 horas de estudo. Deixa eu marcar aqui o horário. 1 hora e meia, mais ou menos umas 2 horas de estudo, depende do tamanho do material. Mas vocês não vão resolver exercícios por enquanto. A não ser que tenha exercício no meio do conteúdo, mas a ideia é você estudar na segunda-feira, por exemplo, uma matéria difícil aqui no primeiro bloco. A revisão, bloco de exercício sobre essa matéria, vocês vão fazer no dia seguinte, nesse segundo bloco aqui, ó. Esse segundo bloco geralmente dura entre 30 minutos a 1 hora, depende do tamanho do material também. Mas nesse segundo bloco, vocês vão fazer revisão do dia anterior do que vocês estudaram com mais afinco. Né? Então, no primeiro bloco, que é o Golden Hour, vocês vão pegar uma matéria mais complicada, mais difícil, que vocês mais precisam focar e estudar com atenção. E no dia seguinte, vocês vão fazer a revisão dessa matéria. Né? Então, a mesma coisa se eu pegar uma matéria B aqui na terça-feira, o exercício dela vocês vão fazer aqui, ó, no dia seguinte. Exercício B. E é engraçado, né? Você poderia até fazer esse exercício no mesmo dia, mas o que eu percebi na minha experiência é que você fazer o exercício no dia seguinte já treina a parte ativa do aprendizado, que você vai aprender a resgatar o conhecimento que você estudou no dia anterior e tentar puxar ele do seu cérebro, e isso aí vai ajudar você a reter o conhecimento mais para longo prazo. É muito legal, né? É a mesma hora de estudos, mas o jeito que você divide o estudo da matéria faz totalmente diferença, faz toda a diferença na hora de você estudar e conseguir reter para o maior de longo prazo. E esse terceiro bloco aqui em azulzinho? O que é esse terceiro bloco? Esse terceiro bloco você pode pegar assim de novo uma matéria nova. Vamos fazer uma sessão média aí de 1 hora e meia, vai. 1 hora e meia. Mais ou menos. Aí, por meia hora para mais, meia hora para menos, depende do tamanho da matéria também. Mas nesse terceiro bloco aqui,
estuda numa matéria, pode ser uma matéria nova, mas que você precisa de menos concentração para estudar. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz um vídeo aqui sobre o que eu fazia no pré-edital, né, de matérias específicas. Eu estudava aqui Direito Civil e Direito Penal, que eram matérias, historicamente, que eu não achava que eram muito difíceis de entender, eram bastante extensas, mas não era tão difícil de entender. Eu gostava do assunto, então era fácil para mim estudar, porque eu gostava. Era fácil para eu estudar, porque eu gostava. E no caso, então assim, para mim era muito sem esforço. Essa parte aqui era uma matéria de intensidade média, né? Não é tão pesado como essa primeira hora, mas eu consegui pegar uma matéria nova aqui antes do almoço. Então aqui eu vou fazer uma pausa para o almoço. E na parte da tarde eu pegava um bloco forte, como eu sei que contabilidade era uma matéria super importante, peso 2 na prova da Receita, por exemplo. Na minha prova aqui eu fazia uma sessão bem forte de exatas, e em média eu fazia acho que umas 2 horas e meia só de contabilidade ou matérias de exatas eu colocava nesse bloco aqui. E eu gostava de, assim, uma coisa que eu gostava de fazer em contabilidade era colocar uma música de fundo e ficar resolvendo um monte de exercício, um monte de exercício, exatas, eu fiz um vídeo sobre exatos, né? É muita prática, né? Você tem que praticar bastante. E a música me ajudava a ficar lá concentrado, focando. Pra mim, sempre gostei muito de exatas, então era meio sem esforço, né? Eu fazia muita repetição, mas era uma coisa, uma hora prazerosa aqui, 2 horas e meia. Você também usa uma parte diferente do cérebro dos da manhã, que você tá usando mais memorização, aqui você tá usando mais raciocínio, que seria uma outra parte do cérebro, né? Pra você até descansar a parte da memorização. Depois eu colocava aqui uma sessão de musculação, bem pesada, né? Eu gosto de fazer exercício. O bom da musculação é que você vai progredindo, vai aumentando carga com o tempo. Então, todo dia que você faz uma sessão de musculação, você consegue aumentar 1 quilo lá no peso. Então, você vê o senso de progresso, me ajudava também a correlacionar com os estudos, né? Eu sentia que eu estava me desenvolvendo, igual nos estudos. Cada dia que passa, eu estava um pouquinho mais forte, um pouquinho mais sábio. E aqui no final, depois da sessão de musculação, né? Apesar de eu estar bem cansado de estudar toda essas matérias durante o dia, eu conseguia colocar mais aí 1 hora de sessão de revisão, né? Geralmente por exercícios, de alguma matéria mais antiga, anterior, né? Essa primeira revisão aqui, esse primeiro bloco em rosa, é aquela revisão, a primeira revisão do dia anterior. Essa segunda em roxo é uma revisão sobre. É uma revisão de matérias que estão mais no passado, né? De alguma matéria que está no segundo momento. Aí no final do dia, então aí aqui no final do dia eu fazia um descanso, né? Então aqui deixa eu marcar de roxo de novo. Tinha mais um bloco aqui de descanso, que na minha época eu era bolsista de dança de salão, então eu ia lá na escola de dança e ficava lá, fazia aula de dança de salão, adorava, né? Era um hobby super legal que eu tinha, então eu ficava umas 3 horas lá fazendo dança de salão, também jantava, e no final do dia eu tenho aquela rotina engraçada lá que eu comentei em outro vídeo, que eu fazia, né, aqui no finalzinho, antes de dormir, assim, exatamente antes de deitar na cama, eu tinha que fazer um ritualzinho. Eu fazia 100 levantamentozinhos de panturrilha para dar uma fortalecida na panturrilha, né? Ficava ardendo lá, dando quase cãibra na minha panturrilha. E também eu tinha o objetivo de ler 10 minutos aqui de lei seca, né? Então aqui era 10 minutinhos de lei seca. E a ideia aqui era ler em voz alta, né, na verdade, eu nem tava tão focado em compreender, não estava focado em entender o assunto, era praticamente quase um exercício físico. Eu lia 10 minutos de lei seca em voz alta do lado da minha cama. Então, nesse finalzinho, a ideia era realmente focar na compreensão e focar né, não era tanto focar na compreensão, mas sim torcer para que a memória auditiva, a memória visual ajudasse aí na aprovação. Só um lembrete aqui, né? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é da minha experiência, do que funcionou para mim, né? Eu sempre recomendo que vocês testem uma rotina de estudos, testem alguma técnica que algum coach tá ensinando vocês, para ver se realmente encaixa na sua vida, encaixa com o seu estilo de aprendizagem, e você vê se está funcionando ou não, né? Mas não pegue o que eu estou falando aqui ao pé da letra. Isso aqui era como eu estruturava minha rotina e por que eu coloquei eu estou tentando explicar nesse vídeo por que eu estruturei a rotina dessa forma, né? E quais eram as vantagens e desvantagens que eu via em fazer dessa forma. Mas não necessariamente vai ser o jeito que vai funcionar para você. Aproveita e deixa um comentário aqui. O que vocês estão fazendo na sua rotina de estudos? Né? Compartilhe aqui com a gente a sua rotina de estudos, né? Para a gente até poder comparar. E se tiverem alguma dúvida sobre a rotina de vocês, né? Deixa um comentário aí que eu tento responder na medida do possível, tá bom? Vamos continuar aqui. Resumindo aqui, então. A ideia, na primeira hora, né? Na Golden Hour aqui, você pega uma matéria mais difícil, mais pesada. Você faz uma revisão do dia anterior, do que você estudou nessa Golden Hour aqui. Aí no terceiro slot aqui, você vai pegar uma matéria de dificuldade média, né? Uma coisa que você goste de estudar ou que você tenha mais facilidade, né? Tem gente que fala da administração como uma matéria relativamente tranquila, né? Eu achava direito penal, direito civil, uma matéria mais tranquila. Um bloco forte aqui de exatas para você usar uma parte diferente do cérebro. E depois de fazer um exercício físico, eu conseguia fazer mais 1 hora de revisão de alguma matéria mais antiga, né? Para depois que a musculação dá uma refrescada no seu cérebro, você conseguia fazer mais 1 horinha de estudo, de alguma revisão.
E no final do dia eu lia Lei Seca por 10 minutos, como se fosse um ritual quase de sono. Começava a me dar sono, mas eu fazia todo dia, religiosamente, 10 minutos aí de leitura. Ah, inclusive, isso aqui, inclusive, nos fins de semana aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. E no sábado, né, eu estudava na parte da manhã, mas fazia a mesma coisa. Então, eu tinha primeira hora forte, revisãozinha do dia anterior e uma matéria relativamente nova. E na parte da tarde eu fazia dança de salão e outros hobbies aí, mais tranquilos. E no pós-edital, o que aconteceu no pós-edital? Do pós-edital, né? Depois que saiu o edital até o dia da prova, infelizmente eu fui chamado no concurso do IPEM, que assim, mais ou menos aqui das 8 da manhã até vou dizer aqui umas 16 horas mais ou menos, eu tinha que fazer o curso de formação lá do concurso que eu fui chamado. Então esse bloco aqui de segunda a sexta ficou todo tomado pelo trabalho. Na época até xinguei pra cacete e falei, cara, que timing zoado pra me chamarem pra concurso. Minha prova da Receita é em 2 meses, eu preciso fazer esse curso de formação, que tinha que estudar, tinha que fazer prova de tarde, né? Às vezes tinha que passar o dia fazendo testes presenciais. Mas paciência, né? Pelo menos eu fui chamado pro lado bom, eu fui chamado para concurso, foi uma coisa boa, mas eu lembro que na época eu fiquei meio nervoso lá que eu tinha sido chamado para concurso. Ah, esqueci de marcar o sábado e domingo aqui. Mas assim, ao mesmo tempo, isso eu tinha que transformar de algum jeito em alguma vantagem na minha vida. Então, no pós-digital eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo, eu tinha que otimizar qualquer momento de descanso que eu tivesse no dia, eu ia ter que otimizar para os estudos. Então, por exemplo, se tinha pausa para o almoço, na pausa para o almoço eu ia estudar aqui, vou marcar de verde. Eu estudava nessa pausa de almoço. Em vez de almoçar, eu comia uma coisa rapidinho e estudava aqui almoçando. Eu comecei a acordar às 5 da manhã, então das 5 às 7 eu fazia uma sessão aqui de 2 horas. Das 5 às 7 eu fazia uma sessão aí a Golden Hour, eu continuei fazendo essa Golden Hour, né? Então das 5 às 7 eu pegava. Minha hora mais importante do dia eu tinha que dedicar para os estudos, eu não ia dedicar pro concurso que eu passei, eu ia dedicar pro concurso que eu queria passar. Então essas 2 primeiras horas do dia, das 5 às 7 da manhã, eu focava numa matéria nova, igual eu fazia no pré-edital. E aí a outra coisa que aconteceu é que, então, sábado e domingo, antes eu descansava bastante, agora é tudo estudo. Deixa eu marcar de verde aqui, ó. Tudo estudo, né? Então eu sabia que era para editar, o ritmo de. E depois que eu chegasse em casa, eu fazia uma sessão de musculação aqui também. Uma sessão, uma horinha de musculação forte, aqui também, fim de semana também. Mas no fim do dia aqui, eu ia fazer mais umas 3 4 horas de estudo aqui no fim do dia. Clima total aí de igual prova de faculdade lá, de véspera de prova de faculdade. Né? Então eu tinha Golden Hour, mas todas essas horas aqui era para estudar, não tinha mais desculpa. O que eu precisava, o meu objetivo aqui no pós-edital era tentar fechar o edital e tentar para cada matéria, né, aquela regrinha que eu uso, cada matéria que eu estudasse eu ia ter que revisar pelo menos 3 vezes antes de chegar no dia da prova. Né? Então isso significava mais ou menos fazer uma revisão um dia depois, uma revisão uma semana depois e, se der tempo, uma revisão um mês. Né? Um mês depois seria um pouquinho antes da prova aí. Então esse era o meu objetivo. E sábado e domingo eu sacrifiquei, eu parei de fazer as aulas de dança de salão. Então minha rotina ficou totalmente em volta do estudo e do trabalho que eu tinha que fazer aqui no meio do dia. Então, assim, eu não conseguia nem estruturar muito. Como só tive 2 meses de pós-digital e foi uma loucura, né? Então, o que deu para fazer, lógico que eu diagramei tudo, eu coloquei tudo em planilhas, mas o que deu para fazer eu acabei fazendo nessas horas livres que eu tinha. Não tinha mais sábado e domingo, não tinha de descanso, né? Não tinha mais desculpa. E até assim, o fato de eu começar a trabalhar mudou meu mindset, que eu precisava focar todas as horas disponíveis no meu dia para estudar. Então isso eu não tive dúvidas, tentei transformar isso num gás aí para dar até o momento final da prova. Mas assim, esse aqui eu não recomendo para quem está estudando a médio e longo prazo sem editar na praça, né? Isso aqui é mais para quem consegue manter, se você quer manter uma rotina saudável de estudos a médio e longo prazo de alta performance, tem que fazer uma coisa um pouquinho mais saudável, prever umas horas de descanso aí para você conseguir aguentar, beleza? Tinha uns comentários finais aqui, né? Você viu que no pré-edital, então, eu deixei uma rotina mais estruturada. No pós-edital, como coincidiu com eu precisar trabalhar, com eu precisar fazer lá o curso de formação do IPEM, então eu acabo ficando mais conturbado, né? E na adrenalina, como o meu tutor já tinha falado, né? Saiu o edital até o dia da prova, é gás, não tem descanso, não tem raça, né? Eu larguei todos os meus hobbies, continuei fazendo exercício físico, porque exercício físico era importante para dar uma resetada no meu cérebro e dar mais possibilidade aí de estudar melhor. O que eu focava no pré-edital? No pré-edital eu focava em ser, não ser necessariamente o cara que mais estudou em horas de estudo, mas eu focava muito na qualidade e também em ter uma rotina saudável, uma rotina que eu conseguisse aguentar para conseguir ser um concurseiro de alta performance por mais tempo. Né? Não adianta nada ser, no começo, o erro que eu cometi no começo é que eu queimava meu cartucho no começo, estudava todos os dias, assim, pra caramba, mais de 7, 8 horas mais de 8 horas por dia, e depois chegava lá uma hora que eles não conseguiam estudar mais nada em alguns dias porque estava totalmente exausto, né? Então essa quantidade de horas que eu achei mais ou menos de umas 40 horas na semana foi uma quantidade razoável que eu consegui aí equilibrar
para conseguir estudar de uma forma focada, né, e por longos períodos de tempo, quando eu não estava trabalhando, e ao mesmo tempo conseguir estudar com qualidade para reter a memória para longo prazo. Uma coisa que é importante fazer é você sempre planejar os seus estudos, né? Então você tem as matérias que você precisa estudar e você precisa estudar, revisar 3 vezes depois, você vai tentar jogar no calendário quando você vai estudar. Mas, assim, algumas coisas que eu fazia de extra, se algum desses blocos eu não estava conseguindo render, não estava dando muito certo, eu botava algumas matérias de revisão que são mais fáceis, ou matérias mais fáceis, para usar como salva-vidas. Né? Então, quando tem momentos aí que você não consegue focar em uma matéria, ou a matéria de exatas não tá fluindo bem, ou alguma matéria assim, mesmo nessa parte na Golden Hour, você está com dificuldade de avançar com alguma coisa, põe outra matéria no lugar, não fica insistindo, né, você sentiu resistência com alguma coisa, não fica resistindo aí contra a matéria, né, tenta pegar uma matéria salva-vidas aí que você acha que é teoricamente mais fácil, que você gosta de estudar, e põe nessa hora, né, é melhor você conseguir estudar essa hora do que você acabar perdendo, batendo a cabeça contra a parede, tentando ver se você atravessa a parede, né. Mas assim, é importante, mas matérias difíceis, às vezes você pode. A minha recomendação é que sempre na primeira hora da manhã você estude as matérias difíceis, que é o momento que mais você está focado e mais você vai conseguir perseverar. Você ainda não gastou sua disciplina aí com outras coisas, então você tem mais força de vontade para perseverar. Beleza? E aí no pós-edital é o caos, né? Tipo, eu fiz o que dava para fazer, peguei as horas, meu objetivo era tentar cobrir mais ou menos todas as matérias até o dia da prova. E tendo revisado 3 vezes cada uma. Mas aí o sábado e domingo eu estudava o dia inteiro, não tinha mais descanso, não tinha mais desculpa. E eu agi, mas isso não é uma estratégia sustentável a longo prazo. Né? Eu fiz isso porque era o pós-edital. Então eu sabia que até o dia da prova eu tinha que dar o máximo e seja o que Deus quiser. Não estava mais correndo maratona, estava dando o sprint final. Mas assim, eu não recomendo esse pós-edital para quem está buscando aí ser um concurseiro a médio e longo prazo. E aí, pessoal, você gostou desse tipo de vídeo, né? Deixa o joinha, se inscreve no meu canal, tô sempre trazendo aí dicas de concurso para você ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Valeu? Até a próxima aí.